Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos a olhar para o livro de Jó, capítulo 31. Este livro são vários diálogos e nós vamos encontrar Jó, que continua a desenvolver aqui o seu raciocínio. No último capítulo nós vimos que Jó utilizava a palavra eu, ou sinónimos, cerca de 52 vezes. E o capítulo que nós vamos estudar hoje, o capítulo 31, ele vai continuar este seu discurso centralizado nele próprio. Aqui ele vai falar dele mesmo cerca de 100 vezes. E Jó fala muito daquilo que ele fez pelos outros, pelos necessitados, pelos pobres, pelas viúvas, pelos órfãos, que nos lembra muitas vezes pessoas que falam o mesmo, fazem o mesmo tipo de promessas, falam muito daquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer. Mas realmente vamos olhar para o texto, este capítulo 31 do livro de Jó, e vamos ver o que é que nós encontramos nele para a nossa própria vida. Vamos ter um olhar para Jó, capítulo 31, para os primeiros 3 versos. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu de Deus lá de cima, que herança do Todo-Poderoso, desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Aqui, logo nesta introdução deste capítulo 31, vemos que Jó estabelece um compromisso consigo próprio, um compromisso com os seus próprios olhos, para não permitir que os seus olhos vislumbrem impureza. E aqui Jó vai levantar uma questão extremamente delicada, a questão da sexualidade ou a questão dos relacionamentos sexuais. Ele aqui vai desenvolver esta ideia dizendo que não permite que os seus olhos se fixassem numa donzela. Ou seja, ele está a dizer que não permitia que a sua mente, as suas ações concretas fossem de infidelidade para com a sua esposa. Infelizmente, hoje nós temos acesso com facilidade a donzelas e, sem ser a donzelas, que se expõem, quer em capas de revistas, quer em outdoors, quer em sites na internet. Com facilidade, hoje as pessoas têm acesso à cobiça. E o que Jó está a dizer é exatamente isso. Ele tinha um compromisso consigo próprio para não cobiçar a mulher do próximo. Aquilo que o próprio Deus tinha dito que não deveria ser feito. E ele tinha este compromisso sério consigo mesmo. Como seria bom se nós hoje assumíssemos um compromisso connosco próprios de vigiar mais sobre aquilo que nós vemos, seja na televisão, seja na internet, seja nos jornais, seja nas revistas. Infelizmente, hoje em dia já damos as coisas quase como adquiridas. Há cerca de 30, 40 anos atrás surgiu o fenómeno da minissaia e foi uma revolução tremenda na mentalidade das pessoas. Hoje em dia as mulheres aparecem nuas e já ninguém quase se incomoda com isso. Estamos a falar numa revolução que ocorreu em 30, 40 anos, uma revolução de valores profunda. Hoje em dia as pessoas já não olham a infidelidade, com um problema. Acham quase isso normal. Só que quando lidam com essa situação diretamente, então é que os sentimentos fazem com que as pessoas percebam a gravidade desse ato. A pessoa é traída, é realmente violada, podemos dizer assim, por aquela pessoa que lhe é mais próxima. Aquela pessoa com quem ela partilhou momentos únicos. A pessoa pela qual ela confiou e integrou e inteirou-se da sua vida e um do outro. Quando acontece uma infidelidade, realmente ela destrói as relações. E o que nós estamos a assistir é nos canais da televisão, nos jornais, nas revistas, dizer que a infidelidade é normal. Não faz mal as pessoas trocarem de casais, não faz mal um homem casado andar com uma outra mulher, não faz mal uma mulher casada andar com outro homem e que isso é tudo natural.
Não demos ouvidos a essas mentiras de Satanás. Ele quer destruir as famílias. Ele quer destruir as relações entre o marido e a mulher. E se você se permite olhar para um homem ou para uma mulher e começar a cobiçar esse homem ou essa mulher porque é bonito, porque é bem feito, porque é isto ou porque é aquilo, você começa a caminhar para a destruição da sua relação. Isto é o que Jesus nos diz no Evangelho de São Mateus, quando ele diz que, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que já na sua mente concebeu ideias de relações sexuais ilícitas com uma outra mulher já cometeu adultério. Então, vigiemos os nossos olhos. Jó tinha esta preocupação, vigiar bem aquilo que ele via, não só aquilo que ele fazia, mas a informação que lhe chegava, ele tinha cautela com ela. Então, precisamos de tomar esta diligência, ter cuidado com o nosso olhar, não fixar o nosso olhar em situações que nos serão certamente prejudiciais. Mas prosseguindo aqui o nosso texto bíblico, Jó, capítulo 31, verso 4, segue a dizer: ou não vê Deus os meus caminhos, ou não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus numa balança fiel e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegaram a alguma mancha, então semeei eu o colha, e sejam arrancados dos renovos do meu campo. Jó chega então a sugerir que Deus o pese numa balança, uma balança para fiéis, uma balança fiel, que não deixe efetivamente que os seus atos passem impunes, mas ao mesmo tempo que seja efetivamente avaliado de uma forma séria e consistente. Jó não aceita o que está a acontecer com ele. Mas longe de mim querer julgar Jó, esta situação que ele está a viver é tremendamente dramática, uma situação difícil, e certamente ele está numa situação em que ao mesmo tempo tem um misto de sentimentos, e nós vemos isso pelo discurso dele. Ora ele está abatido, ora está saudoso do passado, ora está quebrantado espiritualmente. E eu creio que seria bom que Jó de facto permanecesse nessa atitude de quebrantamento diante de Deus, como Davi o fez quando reconheceu o seu pecado, e podemos ver quando ele se apresenta diante de Deus de coração humilde, e ele diz: a um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Davi tinha esta consciência, e Deus efetivamente é um Deus que olha para aqueles que são seus filhos e os quer conduzir a uma maior relação. Pode parecer que Deus decrete Jó como um justo e ao mesmo tempo estejamos a dizer que o justo necessita de arrependimento. Pode parecer um paradoxo, mas efetivamente não o é. Arrepender-se significa o quê? Arrepender-se tem a ver com uma mudança de atitude. Ser justo não quer dizer que a pessoa é 100% perfeita. Significa que a pessoa, em primeiro lugar, foi declarada justa por Deus e é o sangue de Jesus Cristo que o justifica. Não é sinónimo de perfeição. Mas aqui também creio que Jó está a fazer um apelo a Deus para que ele pudesse sondar o seu coração, como também o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há alguma coisa má em mim. É o que ele está a dizer: pesa-me, ó Deus, na tua balança, verifica se há efetivamente algum pecado em mim. Não é muito diferente daquilo que disse o salmista. Mas prossigamos aqui no capítulo 31, no verso 9 a 17, e diz assim a palavra de Deus: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita na porta do meu próximo, então que a minha mulher se torne escrava de outra e que outros durmam com ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até à destruição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E que, inquirindo ele, a causa que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre da minha mãe, não é o que também os formou a eles? Não é o mesmo que formou a madre? Se retive o que os pobres desejam, o fiz desfalecer os olhos da viúva,
Ou se sozinho comi o meu bocado e os órfãos dele não participou? Então que Deus me julgue. Eu creio que era esta a reflexão que Jó estava a desenvolver. Pois o homem que fez tanto bem ou evitou tantas calamidades, pelo menos estava preocupado em manter a justiça e fazer as coisas que eram corretas. É possível, no entanto, que nós muitas vezes, querendo fazer as coisas corretas, por vezes não as fazemos. Por vezes, mesmo querendo fazer as coisas certas, por vezes erramos. Dizemos coisas que não devemos, fazemos coisas que não são corretas, nem sempre temos a percepção da totalidade para ter uma justiça equilibrada e por isso mesmo devemos avaliar as nossas ações. Jó aqui quase não permite que essa situação ocorra. E é necessário, lá mais para a frente, nós vamos ver Deus falar diretamente com Jó. É necessário, de facto, Deus começar a falar com Jó para que ele se aperceba de que ele efetivamente tinha-se mais em linha de conta do que aquilo que era devido. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos pensar acerca de nós próprios mais do que convém. E Jó aqui estava efetivamente a dar esse passo, a ter-se numa consideração que ele próprio não deveria. Deveria ter tido mais cautela nessa sua avaliação, ainda que a avaliação que ele estava a fazer provavelmente era uma avaliação bastante aproximada, bastante próxima daquilo que era a realidade. Mas continuando os textos bíblicos, o verso 19 diz: porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai. Desde o ventre da minha mãe fui o guia das viúvas. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelos juízes das portas, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Jó estava agora a ficar numa situação em que começa a reconhecer um pouco aquilo que eventualmente teria acontecido. E ele diz mais uma vez: Deus sonda o meu coração, avalia as minhas atitudes. E se eu fui injusto, se eu realmente não fiz o que deveria, então eu mereço a punição. Mais uma vez, Jó tem sempre esta mentalidade de Deus como um patrão, um Deus que retribui de acordo com as minhas ações. Jó não tem esta consciência do ensino bíblico, essa consciência de que Deus é um Deus relacional, um Deus que procura desenvolver um relacionamento. Deus não quer simplesmente atribuir uma bênção. Se a pessoa fez uma ação A, então recebe uma bênção B. Não é essa a forma como Deus se quer relacionar com o seu povo. E se o povo se portou mal, então vai receber um castigo. Esta era uma mentalidade que Deus queria transformar no seu relacionamento com Jó. E Jó ainda tinha presente na sua mente esse tipo de mentalidade. Mas o verso 24 prossegue: se no ouro pus a minha esperança e disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia e para a lua que caminhava esplendidamente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão, também isso seria delito e punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Vemos que Jó, por seu lado, está a dizer que Deus realmente é aquele que sonda os corações, aquele que pode avaliar o coração do homem. Isto nós encontramos no Salmo 139, o verso 23, e diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este era o desejo mais profundo de Jó. E nós encontramos esse desejo expresso em muitos homens, como Davi, o próprio Daniel, que viveu na Babilónia. Ele manteve o seu coração puro e íntegro, não se querendo contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia, manjares que eram sacrificados a ídolos. Daniel não quis esse compromisso com os ídolos da terra da Babilónia
E vemos realmente que Deus abençoou esse homem. Nós sabemos que realmente Deus é fiel, é um Deus fiel para com aqueles que são seus filhos. E Neemias, temos vários exemplos na Bíblia de homens que perguntam a Deus: Deus, sonda-me o meu coração, analisa a minha vida, verifica realmente se há algum caminho mau, onde eu meti o pé onde não deveria. Corrige-me, ó Deus, para eu poder fazer sempre a tua vontade. Jó prossegue então, o texto bíblico prossegue a dizer em Jó 31, verso 29: Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, se exultei quando o mal lhe atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele? O estrangeiro não pernoita na rua. As minhas portas abriram para o viajante. Se como Adão encobri as minhas transgressões ocultas, o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Oxalá eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atá-la-ia sobre mim como uma coroa. Mostrar-lhe-ei o número dos meus passos, como o príncipe me chegaria a ele, e a minha terra clama contra mim, e se os meus sulcos juntamente chorarem, se os seus frutos sem tê-la pago devidamente, se causei a morte aos seus donos, por trigo me produziram cardos, e se por cevada joio, o fim das palavras de Jó. Até aqui. Vemos como o discurso de Jó realmente começa a mudar ligeiramente. Por um lado ele começa por dizer: Deus sonda o meu coração. Por outro lado ele começa a mostrar que se calhar não é assim tão inocente também. Talvez haja situações que ele escondeu por vergonha, não quis ser confrontado. E nós vemos neste diálogo aqui que realmente Jó começa a mostrar realmente quem ele é. Ele, no entanto, mantém-se fiel a Deus. É verdade que ele não é perfeito e ele toma essa consciência, mas Deus também não exige a perfeição de ninguém. Deus sabe que nós, todos como seres humanos, falhamos e por isso mesmo necessitamos do sangue de Jesus Cristo, pois só o sangue de Cristo nos pode purificar de todo o pecado. Mas Jó, apesar disso, apesar de não ser perfeito, ele não agiu como a mulher lhe tinha sugerido. Não amaldiçoou a Deus, não perdeu a sua fé, no entanto ele mantinha-se firme nessa mesma fé. Ele sabia que realmente tinha falhado, havia falhas, havia coisas que ele tinha dito que não deveria, havia situações que ele deveria de emendar, mas mesmo assim ele continuava a ser justo, homem temente a Deus. Então, depois deste discurso longo de Jó, os seus amigos ficaram em silêncio. E agora surge uma nova personagem neste debate aqui, que é Eliú. Eliú é um jovem que surge então neste debate. Os amigos já estavam calados, já não tinham mais argumentos para contraporem a Jó, e realmente surge então este Eliú. Eliú é uma personagem um pouco estranha, porque efetivamente Deus não declara nada acerca deste Eliú. É possível duas interpretações quanto a isso. Ou efetivamente Eliú disse coisas que não eram para ser consideradas, ou então de facto algumas das coisas que ele disse, Deus pelo menos não as condenou. Então são discursos que nós deveríamos dar alguma atenção. É possível, e alguns atribuem também a este Eliú, pela eloquência com que ele fala no seu discurso, que seja ele um dos escritores deste livro de Jó. Mas isso tudo nós iremos ver no próximo programa. O importante é nós entendermos aquilo que Jó deixou aqui relatado. Que ele realmente queria que Deus sondasse o seu coração, transformasse a sua vida e pudesse então confessar esse mesmo pecado. Pois se Deus o revelasse, ele o iria confessar. Eu espero que esta seja a sua atitude também. Que esteja disposto a pedir a Deus: Deus, sonda-me o coração e vê se há pecado em mim, para que eu possa transformar e me desviar dos meus caminhos maus. Se você fizer essa oração, certamente Deus se vai revelar ainda hoje
para que você possa mudar de vida. Essa é a minha oração e o meu desejo sincero. No próximo programa, nós iremos avaliar o discurso de Eliú. E eu espero que você esteja aí para nos acompanhar nestas reflexões e naquilo que Deus vai continuar a querer dizer-nos. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.